Graça e paz, irmãos e irmãs. No dia de ontem, nós, na nossa reunião da clã, mais especificamente do discipulado, eu passei algumas orientações para a clã no que se refere a nós trabalharmos o discipulado. O discipulado em que a igreja da terceira região vai adotar. Eu disse para os irmãos e irmãs da clã de que existem vários modelos de discipulado por aí. Mas o discipulado em que a igreja metodista trabalha e nós vamos trabalhar é o discipulado em que valoriza os pequenos grupos ou o chamado célula, mas ao mesmo tempo deixa bem claro que nós não somos uma igreja em células, nós somos uma igreja que faz as células, porém somos uma igreja de dons e ministérios, que utiliza as células ou os pequenos grupos como uma ferramenta de evangelização e de cuidado no pastoreio. E então nós tivemos no mês de fevereiro a nossa conferência do discipulado com o tema ID. ID, na verdade, é uma nomenclatura em que foi abordado na nossa conferência. E eu disse para a nossa clã que a linha do discipulado que nós vamos trabalhar é exatamente esta apresentada pela Câmara do Discipulado lá na nossa conferência do discipulado na Igreja Metodista de Santo Amaro. Então, aqui está as linhas gerais que eu apresentei para a clã e que vocês precisam tomar conhecimento. Segundo o pastor pastor Israel Rocha, que apresentou então para nós o modelo do ID. O ID é trabalhando em 3D, ou seja, em 3 direções. Em que sentido 3 direções? A primeira direção é o reino de Deus, ganhar vidas para o reino de Deus, mas também se importando com que essas pessoas possam ser inseridos na igreja. A segunda direção. Não somente trabalhar, ganhar as vidas, mas inseri-las na igreja. É a segunda direção. A terceira direção, ganhar pessoas para Cristo, trazê-la para a igreja e adotar um método de discipulado. Então nós vamos também seguir isto. Seguir essas 3 direções. Vamos valorizar, ganhar vidas, mas ao mesmo tempo vamos trazê-la para a igreja para que ela possa ser cuidada, assistida, levada ao batismo, levada ao encontro com Deus, fazer parte de um pequeno grupo de discipulado. Então, ou seja, nós teremos a valorização de nossos cultos, a valorização de nossos estudos bíblicos, de nossa escola dominical, dos ministérios da igreja, mas também vamos nos importar em ganhar vidas para o reino, trazendo as pessoas para serem inseridas na igreja, utilizando o método ID. O que é o método do ID? É integrar, desenvolver e expandir. Então isso é uma nomenclatura. No sentido do que? Integrar no reino, ou seja, integrar a pessoa no reino de Deus, desenvolvendo-a através da igreja e expandir essa pessoa à maturidade cristã, utilizando um método de discipulado. Muito bem, esse método é o ID, integrar, desenvolver e expandir. A gente integra, desenvolve e expande. É interessante que aí então é um trilho. É um trilho que nós colocamos no nosso discipulado. Colocamos no ID. É um trilho que vai nos nortear, vai nos dar a direção. Muito bem, caminhando, veja que o ID é um processo de discipulado, um processo de cuidado, um processo de pastorear além das 4 paredes.
Então, o primeiro processo ao integrar, você tem a primeira e a segunda etapa, são os pequenos grupos, as reuniões de discipulado, grupos de discipulado. Ali você aperfeiçoa a pessoa, ali você edifica a pessoa, ali você ganha a pessoa para Cristo, mas ali também há um grupo de cuidado, há um grupo de edificação, há um grupo de aperfeiçoamento onde a pessoa está sendo cuidada, sendo edificada no cuidado. A partir do momento que essa pessoa está no cuidado, dentro de um grupo, de um pequeno grupo, você caminha para esse terceiro estágio, quarto estágio, que é desenvolvê-la, é consolidá-la. Você vai consolidá-la. De que maneira? Você irá levá-la ao batismo, a pessoa passará pelo encontro com Deus, irá ser levado ao batismo para inserir-se na membresia da igreja e na comunhão. Após essa etapa, percebam que são etapas que não pode ter pressa. O maior problema, às vezes, de a pessoa não permanecer na igreja é porque, às vezes, lhe falta consolidação. Então, percebo que isso é um processo criterioso, um processo que não pode ser de um dia para o outro essa evolução. Tem que ser gradual, tem que ser gradativo. E aí ele vai caminhando para o processo da formação. Aqui, o processo de expandir essa pessoa na maturidade cristã. Você vai formar a liderança, essa pessoa será formada como líder. No último nível, que é o sexto nível, você irá multiplicar, ou seja, você irá enviar a pessoa para abrir um pequeno grupo, você irá levar a pessoa para ela também fazer discípulos e discípulas. Isso é o sentido da multiplicação, mas sem pressa. Caminhando um pouco mais, aqui está o processo do ID no discipulado. Esse ID cumpre a ordenança de Cristo, de Mateus 28, versos 19 a 20, de indo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Cristo havia ensinado e cumprindo também com isto o serviço. O processo funciona da seguinte maneira: as etapas é ganhar, consolidar, edificar, treinar, enviar. Nesse processo que nós vamos trabalhar exatamente essa metodologia que nós vamos adotar na nossa igreja, nós vamos cumprir então essa sugestão que é dada para nós. Algumas igrejas irão adotar um discipulado um pouco semelhante a este, mas eu, diante de toda a experiência que eu vi do discipulado, eu achei este muito bom, porque ele se adequa perfeitamente ao nosso modo de ser como igreja, ou seja, adequa perfeitamente ao que nós somos metodistas. Então, os passos do discipulado para uma pessoa nova convertida é: primeiro, você vai levá-lo a uma decisão. De que modo? Você vai ganhar ela testemunhando, evangelizando, fazendo apelo para essa pessoa para ela tomar uma decisão. Ela tomou uma decisão, você leva ela para um processo de ser batizada, no processo de consolidá-la. Batizá-la e consolidá-la. Ou seja, você vai trazê-la para a aproximação da igreja, você vai levá-la para o acampamento, você vai levá-la para o encontro com Deus, que é o que nós vamos trabalhar, vai levá-la para o encontro com Deus. Após esse processo, essas etapas de você consolidar a pessoa na fé, você irá levá-la ao batismo e inseri-la à membresia da igreja. Essa pessoa passará, antes de ser batizada, irá passar pela classe de novos membros. Muito bem. A partir desta etapa em que a pessoa agora se tornou membro da igreja, está rolado na membresia da igreja, há uma responsabilidade nossa de edificar e treinar essa pessoa. Ela será treinada, edificada
no ensino teórico, nós temos então estudos bíblicos de quarta-feira, escola dominical e teremos também ensinos específicos de capacitação para o discipulado. Não só a nossa igreja, como a região irá promover isso também. Nós temos o ensino prático nas casas em que você irá levar uma palavra evangelística, a palavra de Deus, de abertura e de ministração nas casas, porque é a palavra de Deus que também amadurece o crente na fé, amadurece, faz o crente chegar à maturidade. Mas há um processo também aqui sério, que é o 11, o ensino relacional. Você, por meio da sua vida e do seu relacionamento com a pessoa, você irá ensiná-la por meio do teu relacionamento com ela. E nós temos que estimular a toda a membresia, ao novo convertido, a estar vindo na escola dominical e participando do nosso estudo bíblico. Mas, sobretudo, a valorização da escola dominical como agência de transformação e de aprendizado das pessoas. Após isto, percebam que a pessoa chegou à maturidade, é um processo que demanda tempo. Aí, quando ela atinge a maturidade, você a envia. De que modo? Primeiro, ela fica na célula ou no pequeno grupo, servindo ali internamente, trazendo a pregação. Naquele dia é ela que vai trazer a pregação, vai fazer a devocional, é ela que vai conduzir a reunião do pequeno grupo, mas, feito isto, o líder observa esta pessoa e, antes de enviar para servir externamente, capacita, pergunta se essa pessoa realmente tem o desejo de fazer, de multiplicar, é a manifestação da parte dela. Sim, eu desejo. Aí então você leva a pessoa a reproduzir o que você está ensinando a ela, ou seja, ela vai abrir uma célula, ela vai abrir um pequeno grupo de discipulado. Vou ser breve agora para alguns pontos importantes. Os pequenos grupos, eles na verdade irão funcionar na ação evangelística, trazendo pessoas para participar dos pequenos grupos, mas também os membros da igreja poderão participar dos pequenos grupos no sentido do cuidado. Vamos trabalhar com casa de paz também, vamos estimular as pessoas, as novas convertidas, irem para o nosso encontro com Deus, num processo em que a igreja estará ajudando essa pessoa, desde a primeira abordagem dela lá na célula, lá no pequeno grupo, até você trazer ela para a igreja. Haverá sempre o cuidado da nossa parte de dar bom testemunho para que esta pessoa se consolide na fé cristã. Muitas pessoas saem da igreja porque lhes faltou consolidação na fé. E há um elemento muito importante para concluir. Há um elemento que nos amadurece e nos consolida na fé. É ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Isto é muito importante. Estou à disposição para ajudar a todos vocês. Peço que vocês leiam a sequência dos próximos slides. Tem algumas informações aqui importantes, percebam. Quero deixar que você leia e qualquer dúvida estamos à inteira disposição. Que Deus abençoe a vida de todos.